Quero então meditar, agora sim vamos para a pregação da palavra. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos de 1 até o 10. Temos falado nesses dias em alguns assuntos doutrinários. Vamos continuar neles, algumas coisas que nós precisamos relembrar de tempos em tempos, coisas que nos identificam como cristãos e como batistas. E estamos ainda nessas questões mais bíblicas e doutrinárias, o nosso entendimento dessas coisas, e nós precisamos compreender essas verdades das Escrituras. Hoje eu quero pensar sobre salvação exclusivamente pela graça. E nós vamos tratar disso nesse texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o 10. Pode colocar na tela, se puder, aí nós vamos ler juntos. Vamos lá? E vos vivificou, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nosso Deus, louvamos o nome do Senhor nesse culto e te agradecemos porque ainda temos essa liberdade de poder nos reunirmos num lugar como esse, num templo, e de poder celebrar o nome do Senhor, de poder ser grato ao que o Senhor fez por nós, por meio de Jesus na cruz do Calvário. E hoje, ó Deus, estamos estudando a Tua palavra, rememorando aquilo que Cristo fez e compreendendo que a nossa salvação é um ato da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que está conosco, possa falar ao nosso coração, possa nos ajudar a compreender as verdades da Tua palavra e assim nos fazer ser edificados, crescer no conhecimento do Senhor, no conhecimento desta salvação e nos utilizar de forma poderosa como instrumentos Teus para a salvação de outras pessoas. E assim, ó Deus, aquilo que nós temos declarado aqui, que queremos viver para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para a salvação do perdido, possa então se cumprir na vida de cada um de nós. Fala conosco por meio da palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a gente vem falando, você já deve ter percebido, começamos um pouco pensando sobre Deus, falamos como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, explicamos um pouco sobre isso, tratamos na semana passada que nós contemplamos a glória do Cristo encarnado e crucificado, vimos que Jesus realizou a obra perfeita da redenção lá na cruz, há cerca de 2000 anos, um pouco mais do que isso, e agora pensamos como os benefícios dessa obra que ele fez lá na cruz chegam até nós nos dias de hoje, como nós nos apropriamos da salvação.
Em todas as religiões humanas, a resposta humana para essa questão da salvação é sempre baseada no mérito. Sempre alguém dizendo, faça isso, cumpra aquilo, cumpra estas regras, esforce-se mais e quem sabe você fazendo estas coisas, a divindade vai aceitar você. Quem sabe se você cumprir tais regras, você vai ser aceito por um Deus. Só que a nossa fé batista, histórica, e mais do que isso, aquilo que as Escrituras nos diz é que a mensagem da Bíblia de Deus é completamente o oposto, é radicalmente diferente daquilo que as outras religiões defendem. A nossa doutrina da salvação está firmada, meus irmãos, numa única premissa, chamada graça. Salvação é por meio da graça. E a gente vai examinar qual é a nossa condição, o diagnóstico do nosso estado natural, como Deus interviu, não é? E o resultado glorioso disso, de nós sermos justificados, como diz a palavra, pela fé. Eu quero então pensar nessa questão do diagnóstico. Mortos em delitos e pecados. Capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 3, vai nos trazer isso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O apóstolo Paulo, meus irmãos, começa o capítulo 2 de Efésios descrevendo a condição de todo ser humano, antes desse ser humano conhecer a pessoa de Jesus Cristo. A declaração que ele faz no verso 1 é esta: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meus irmãos, para entender a gravidade disso, a gente precisa entender o que é a morte na Bíblia. Nas Escrituras, a palavra morte não significa necessariamente deixar de existir ou ficar inativo. A ideia da palavra é muito mais a ideia de separação. Quando você morre neste mundo fisicamente, o que a Bíblia diz é que seu espírito, alma, se separou do corpo. Então, quando você não tem Jesus, o que a Bíblia chama de morte espiritual, significa que você está separado, cortado, alienado da vida em comunhão com Deus por causa do pecado. É isso que vai nos dizer Isaías, capítulo 59, o versículo 2. Pode colocar aí, os irmãos fazer a leitura, por favor. Vamos lá? Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados envolvem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Vossas iniquidades fazem separação. Isso é o que a Bíblia, o que Paulo está chamando de morte espiritual. Então, Paulo explica que nós andávamos segundo o curso deste mundo e que, por natureza, éramos filhos da ira. Meus irmãos, nós não estávamos, vamos dizer assim, apenas doentes, precisando de um remédio, de um tratamento moral. A ponte entre nós e Deus estava completamente destruída, sem possibilidade alguma da gente estar na presença do Senhor. Então, éramos absolutamente incapazes de dar um único passo que seja para construir o caminho de volta para os céus ou poder pagar o preço da nossa dívida com Deus. Nossos pecados nos mataram, ou seja, eles nos separaram de Deus de forma completa. E a gente ficou totalmente dependente de Deus para que Ele tomasse a iniciativa
da nossa salvação. E ele fez isso quando enviou Jesus para vir a esse mundo, viver, morrer, ressuscitar, completando a obra da nossa salvação. É preciso que a gente compreenda essa realidade, porque quando compreendemos isso, chegou, vamos dizer assim, o fim do nosso orgulho religioso. A gente precisa destruir qualquer tipo de pedestal de justiça própria que a gente invente. Se você acha que pode se aproximar de Deus com base em ser uma pessoa boa, honesta ou caridosa, você não compreendeu nada do seu estado natural. Se você acha que é você que vai conseguir algo com Deus, você não está compreendendo nenhuma das verdades das Escrituras. Diante do tribunal de Deus, você estava morto, ou seja, completamente separado da presença e da pureza e da glória de Deus. A salvação não encontrou em você nenhum mérito prévio. Não há nada que você tenha para oferecer a Deus em troca da sua salvação. E reconhecer isso deve encher o nosso coração, a nossa alma de profunda humildade. Porque não há nada, não há mérito, não há recursos, alguma coisa que a gente possa utilizar para conseguir a salvação. Só que há também uma responsabilidade da nossa parte em dar uma resposta. Embora o pecado tenha destruído a nossa capacidade da gente mesmo ser salvos, ele não destruiu a nossa responsabilidade de ouvir. Deus está falando. O Evangelho é a voz de Deus chamando o pecador que está longe para voltar para casa. E se você ouve o chamado de Deus por meio do Evangelho hoje, diz as Escrituras, não endureça o seu coração, mas responda pela fé a essa graça, que busca reatar aquilo que o pecado separou. Em segundo lugar, eu quero pensar na ideia da intervenção. Pensar na riqueza da graça e a salvação que Deus nos deu como dom. Está lá em Efésios 2, de 4 a 9. Após Paulo dar o diagnóstico de separação, de condenação, ele escreve então nos versos 4 e 5 as duas palavras mais belas do Novo Testamento. E elas estão ali no início do verso. Mais Deus. Essas são as duas palavras mais bonitas que você possa ler nesse capítulo. Mais Deus. Mais Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ainda bem que tem um mais. E a nossa condição de mortos em nossos pecados não ficou para sempre, não ficou definitiva. Havia o mais de Deus com sua graça. Meus irmãos, é fundamental entendermos o que Paulo quer dizer aqui nessas passagens. Quando ele diz que isto é dom de Deus, a gramática original do texto aponta para toda a frase que está antes disso. Paulo está nos dizendo que o processo inteiro da salvação, o fato de Deus arquitetar o resgate pela sua graça e nos fornecer o meio de crermos pela fé, é na sua totalidade o grande presente de Deus. Ou seja, o pacote completo é um dom. Há alguns grupos por aí que acham que o dom é só a fé. Você
está morto, morto não faz nada, morto não pensa, morto não mexe, morto não faz isso, faz aquilo. Uma visão assim um pouco distorcida da coisa. Então, o presente é a capacidade de crer. Não, o presente é a salvação por meio da fé. Então, a gente não contribui com absolutamente nada para a nossa salvação, a não ser com o pecado do qual a gente precisa ser resgatado. E por isso Paulo vai concluir no versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. O céu não terá ninguém batendo lá no peito, né? E achando que chegou lá por seu próprio esforço. A glória sempre será exclusivamente de Deus. Saber que a salvação inteira é um presente deve mudar a nossa motivação de vida. Não há, meus irmãos, qualquer possibilidade de barganha com Deus. Tem muitos cristãos vivendo na esteira da religiosidade. Gente que está tentando pagar as bênçãos de Deus com um bom comportamento, agindo como se a salvação precisasse ser mantida pelo esforço humano. Eu quero te dizer que a graça liberta você disso. Você não vai obedecer para ser salvo. Você não vai obedecer a Deus para convencer Deus a amar você. Ele já provou isso na cruz do Calvário. Você obedece com alegria, justamente porque você já recebeu o presente completo da salvação. É uma resposta de gratidão ao que Deus já fez. E aí você pode descansar e ficar seguro. Porque se a sua salvação dependesse de você adicionar o seu próprio esforço à graça, você estaria perdido na próxima vez que você falhasse. Se depender do seu esforço para você se manter na presença de Deus, cada vez que você pecar, você estaria perdido. Mas como o plano e a execução da salvação repousam inteiramente nos ombros de Deus, você pode descansar seguro de que, como disse Paulo, aquele que começou a boa obra a terminará. É Ele que faz todo o trabalho. A gente só crê. A gente só crê. A gente é salvo pelo que a gente crê. E qual o resultado? Nós temos, então, o tribunal e a oficina de Deus. Eu quero que você leia, por favor, que vai estar em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Isso vai responder ao que acontece no exato momento em que a gente responde ao convite de Deus de crer em Jesus pela fé e receber esse presente. Romanos 5, versos 1 e 2. Vamos ler? Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação é o ato no tribunal dos céus, em que Deus, que é o justo juiz, declara que a nossa dívida está paga. E Ele acredita a justiça perfeita à pessoa de Jesus Cristo. A nossa liberdade, a remoção da culpa, da condenação que vinha sobre nós, cai na conta de Jesus, passa para Ele. A nossa dívida está completamente quitada. Mas a salvação não para no tribunal. Ela vai nos levar para a oficina de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo declara o resultado prático disso tudo. Ele diz: somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a palavra feitura aqui é uma palavrinha que deu origem à nossa palavra poema. Era quase a mesma coisa, diz poema, seria a pronúncia. O significado seria alguma coisa como obra de arte. É como se você pegasse aí um marceneiro, tipo o Celso, que é bom, né? Que pega lá uma madeira rústica, lixa lá as suas asperezas e transforma lá num móvel útil, não é? Faz algum objeto que seja útil, que seja agradável aos seus olhos, que você fique satisfeito. E assim como um marceneiro faz isso com a madeira, Deus faz isso com a gente, Ele nos molda. Ele fez isso com cada um de nós. Então fomos resgatados por Deus para um propósito. Meus irmãos, a fé verdadeira nunca vem sozinha, ela produz frutos. Isso aqui é bom para você pensar. Você tem dado frutos? Porque a Bíblia vai dizer para a gente, em Mateus 7, que a gente conhece a árvore pelos frutos. Que frutos você poderia produzir? Trabalho com propósito. Veja, as boas obras não são a raiz da sua salvação. Elas são os frutos, as consequências naturais desta salvação. Deus moldou você com talentos específicos, Ele deu dons. Ele está dizendo, olha, use a sua vida para você amar a igreja local, para você servir ao Senhor em meio à comunidade. Também, meus irmãos, um bom fruto é ter paz no meio de acusações. Porque quando o inimigo acusar você do seu passado, você vai se lembrar do decreto do juiz. Você foi justificado e é uma nova obra nas mãos do Criador. Há uma história atribuída a Martim Lutero, eu não posso dizer se é verdadeiro, porque eu não tive com ele para conversar sobre isso, né? Mas a história diz que após a reforma, depois de pregar suas 95 teses, Lutero tem uma espécie de visão ou sonho, e Satanás se apresenta e começa a dizer, então agora é só esse negócio, só pela fé, só pela Escritura, só Cristo, só isso, só aquilo. Ele diz sim. E aí ele diz, ok, e esse pecado seu? E ele começa a listar os pecados de Lutero. E Lutero pergunta para ele, depois de a lista foi só crescendo, né? Tipo aquela lista de rolo, assim, vai puxando um monte de coisa. E Lutero diz, ok, tem mais alguma coisa? Ele diz, tem. E isso, sabe, outra lista. Ele tem mais alguma coisa? Tem. Ele vai contando mais, até pelas contas não tem mais. E aí Lutero diz, acabou? Ele disse, acabou. Tudo isso foi pago na cruz por Jesus. Isso traz paz. Você sabe, se olhar o seu passado, obscuro, difícil, complicado, cheio de coisa errada, e você se lembrar e saber que na cruz do Calvário os meus pecados foram todos pagos. Estou livre deles. Como disse Paulo em Romanos 12, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí eu quero pensar exatamente nessa centralidade de Cristo. Ela é inabalável. Meus irmãos, nesse ponto, a gente precisa fixar os nossos olhos na pessoa de Jesus. Como Deus poderia nos justificar e nos declarar justos se Ele mesmo é um Deus santo que não tolera o pecado? A graça, meus irmãos, não significa que Deus simplesmente ignorou ou que Ele passou pano, não é, para as nossas falhas. O pecado foi punido, e foi punido com o máximo rigor.
mas o castigo caiu sobre a pessoa de Jesus, lá na cruz do Calvário. A graça foi de graça para nós, mas custou o sangue do Filho de Deus. E é exatamente por isso que não há salvação fora de Jesus. Ele é o único caminho pelo qual a justiça de Deus foi satisfeita para que o amor de Deus pudesse ser derramado sobre nós de forma abundante e toda a condenação fosse retirada. Só Jesus satisfez a justiça de Deus, que exigia a punição, a morte do pecador por causa do pecado. Por causa dele, não sobrou condenação para nós. E a gente glorifica e louva o Senhor. E a gente serve ao Senhor com gratidão no coração. Meus irmãos, a salvação bíblica arranca das nossas mãos qualquer ilusão de mérito e coroa unicamente a maravilhosa graça de Deus. E aí eu quero que você pense em algumas atitudes práticas para você fazer nesta semana. Primeiro, abandone as desculpas. Não sei se alguém aqui ainda não tem Jesus no seu coração, mas se você ainda não se rendeu a Cristo, eu lhe digo, não espere melhorar de vida para vir a Ele. Porque você não tem e nem terá recursos em si mesmo. É preciso se entregar a Cristo como você está. É preciso responder ao chamado de Deus hoje. Estender as suas mãos vazias da fé para receber o dom de Deus, o presente de Deus. Agora, você que é um crente aqui, substitua a ansiedade pela adoração. Meus irmãos, passe um tempo na sua vida, o tempo da sua devocional, maravilhando-se com o fato de que Deus arquitetou a sua salvação de forma completa. Agradeça a Deus pelo presente da salvação. Gaste um tempinho só pensando no que Cristo sofreu por você. Gaste um tempinho refletindo sobre isso, do quanto Deus foi amoroso em te tirar da condenação, removê-la por completo, para que você pudesse ser salvo, pudesse ter paz com Deus, pudesse ter segurança e certeza, convicção de salvação e a sua mente poder trabalhar na perspectiva de eternidade, não da finitude desesperadora que o mundo imagina por aí. E por último, pratique as obras que Deus preparou para você andar nelas. Olha só, todo dia pela manhã você devia orar, Senhor, quais são as boas obras que o Senhor preparou de antemão para eu andar nelas hoje? Para eu fazer hoje? A quem eu devo, por exemplo, perdoar hoje? A quem eu devo servir hoje? De que maneira eu posso usar a minha vida para glorificar o teu nome, para edificar alguém e para ajudar uma pessoa que ainda não te conhece a se render a Jesus? Você precisa fazer isso. E aí minha oração é que o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, receba toda a glória e toda a gratidão pela vida de cada um dos irmãos e da minha vida. Você pode dizer amém para isso? Faça essas coisas, tente fazer durante a semana. Troque a ansiedade pela adoração, agradeça porque você é salvo, não se preocupe com as coisas da vida, mas se preocupe em lembrar o que Cristo fez por você e te dar certeza da salvação. E faça as coisas que Deus já preparou para você fazer. Sirva ao Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos. Deus querido, nós ouvimos a Tua palavra. Cremos que ela é clara. Nossa salvação não é fruto dos nossos esforços, da nossa capacidade, dos nossos recursos,
mas única e exclusivamente do amor do Senhor, em tomar a forma humana, em viver nesse mundo entre nós, conhecendo nossas lutas e dores de perto. Não que o Senhor não conhecesse, mas vivendo conosco as mesmas lutas e dores, mas vencendo tudo. E, ó Deus, indo até a morte, e morte de cruz, para que os nossos pecados fossem todos perdoados e nenhuma condenação ficasse para nós. Nós somos muito gratos pelo que Cristo fez. Ó Deus, cantamos muitas vezes que não sabemos o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós. Mas sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, o que nós podemos fazer. Não para obter salvação, mas porque já temos, já recebemos essa salvação, precisamos viver uma vida que te alegre, que traga, ó Deus, alguma resposta positiva ao que o Senhor fez por nós, porque o Senhor já preparou caminhos, obras para a gente fazer por causa de Jesus. Ó Deus, desperta o nosso coração para vivermos para a Tua glória. Desperta o nosso coração para fazer coisas que vão trazer crescimento, que vão honrar o Senhor nessa igreja, que vão glorificar Teu nome aqui, que vão ajudar nossos irmãos a crescerem na fé e no conhecimento do Senhor. Mas também, ó Deus, desperta o nosso coração para compartilhar a fé com quem não Te conhece. Que durante essa semana, ó Deus, aqueles amigos, aquelas pessoas que a gente conhece, que tem contato e que ainda não creem no Senhor, que a gente tenha coragem de enviar para elas alguma coisa sobre o Senhor, de orar por elas, chorar para que elas sejam salvas, pedindo ao Senhor que quebre aqueles corações endurecidos, aquelas barreiras, para que haja libertação e salvação no nosso lugar. Usa a gente, Senhor. Fala conosco. Nos abençoe. Nos dê uma semana de paz e produtiva. É o nosso desejo, é a nossa oração, cheios de gratidão pelo amor que o Senhor demonstrou na cruz, nos dando Jesus, pela certeza da nossa vida eterna em função da ressurreição de Jesus. Somos gratos, te louvamos no nome de Jesus. Amém.